Renascimento do ladrão que percorreu o mundo. Capítulo 970 A sexta divindade quebrada. Depois de confirmar que ele não havia perdido nada, Ni Yan voltou a nivelar com o dragão do eclipse divino. Quanto a Liu Gold e o dragão de olhos violetas, ele reviveu os dois. Eles estavam enfraquecidos, mas logo se recuperariam completamente. No segundo dia, as duas skills lendárias do dragão do eclipse divino saíram do resfriamento. Ni Yan encontrou o segundo rei demônio das trevas e o matou. Do seu cadáver dropou uma escama antiga e um livro de habilidade. Infelizmente, não houve divindade quebrada desta vez. Não importava que tipo de livro de habilidade fosse, não poderia ser comparado com outra divindade quebrada. Ainda assim, Ni Yan não ficou desapontado. Ni Yan deu uma olhada no livro de habilidades. Faunis Phantom, ladrão, lendário. Requisitos, lenda. Era uma skill que só poderia ser aprendida depois de se tornar uma lenda. Fauni foi um dos mais famosos ladrões élficos da história de Conviction, uma lenda. Esse livro de habilidade realmente carregava seu nome. Ni Yan se perguntou o que essa skill fazia, mas não havia descrição. Este não foi o primeiro livro de habilidade lendário. Já havia muitos deles no tesouro das Kickers United. Adquiridos quando os membros da guilda derrotaram lordes demonificados nível 200. No entanto, como ninguém ainda havia se tornado uma lenda, eles estavam juntando poeira. Entre a coleção, havia 2 para ladrões. Ni Yan não pôde deixar de ficar cheio de expectativa. Enquanto se tornasse uma lenda, ele poderia aprender 3 skills lendárias. Tudo que Ni Yan precisava era de mais uma divindade quebrada. Já que divindades quebradas não podiam ser negociadas, Ni Yan só podia confiar em si mesmo para obtê-las. Não havia nenhuma informação oficial sobre onde elas dropavam, mas por tentativa e erro, ele aprendeu que lordes demoníacos como o Rei Demônio das Trevas tinham uma certa chance de derrubá-los. Agora, o que Ni Yan mais precisava era de sorte. Ni Yan se perguntou se outra cairia no momento em que ele matasse todos os Reis Demônios das Trevas. Durante os próximos dias, Ni Yan reservaria algum tempo para caçar os Reis Demônios das Trevas. Ele passou o resto de seu tempo caçando mobs menores. As colheitas de Ni Yan foram incríveis. Os 6 Reis Demônios das Trevas e os incontáveis mobs menores que ele matou o ajudaram a subir para o nível 193. Além disso, ele também obteve grandes saques, incluindo 2 fragmentos do selo do Rei Demônio e 5 escamas antigas. Fragmento do selo do Rei Demônio, item especial. Propriedades. Deixe este item em sua bolsa para obter 1% de experiência adicional ao caçar monstros. 0,10% de chance de um monstro dropar um item mágico adicional. Reúna 6 fragmentos do selo do Rei Demônio. Um item que aumenta o ganho de experiência e a taxa de drop. Se este fragmento do selo do Rei Demônio fosse colocado no mercado, faria com que os jogadores mais fortes e ricos lutassem por ele. Mesmo que só aumentasse o ganho de experiência em 1%, ainda era extremamente valioso para qualquer jogador acima do nível 150. Afinal, significava que você poderia progredir 1% mais rápido do que os outros. A quantidade astronômica de experiência para subir de nível também pareceria um pouco menos assustadora. Ocasionalmente, itens que aumentavam o ganho de experiência apareciam. No entanto, todos eram equipamentos que precisavam ser usados. Itens como fragmentos do selo do Rei Demônio, que poderia ser deixado na sua bolsa, eram extremamente raros. Valia facilmente 6 milhões de moedas de ouro. Quanto ao aumento de taxa de queda, era ainda melhor. Cada monstro tinha uma certa chance de deixar cair um item. Um aumento de 0,1% significa um item adicional para cada 1000 monstros que você matar. Sem mencionar que itens mágicos eram coisas que forneciam habilidades suplementares. Ni Yan já havia reunido 2 desses fragmentos. Ele se perguntou se a recompensa por coletar 6 deles seria um selo do Rei Demônio completo. O inferno era vasto. Provavelmente, havia muitos mais Reis Demônios das Trevas que ele ainda não tinha descoberto. Cada um que ele matasse poderia derrubar um fragmento do selo do Rei Demônio. Com o objetivo de reunir 6 fragmentos do selo do Rei Demônio, Ni Yan expandiu seu alcance de busca. Ele atravessou o mar infinito de ossos sem parar. Após 10 dias inteiros, Ni Yan ainda não conseguiu encontrar o fim do inferno. No entanto, ele encontrou mais 2 Reis Demônios das Trevas e obteve outro fragmento do selo do Rei Demônio. Ni Yan podia sentir os efeitos de ganhar 3% de experiência adicional. Esses fragmentos do selo do Rei Demônio teriam um grande impacto em seu crescimento futuro. Mesmo que perdesse um pouco mais de tempo no inferno, valeria a pena. Ele nem se importaria de passar mais 3 ou 4 meses aqui. Nas tabelas de classificação de níveis, Ni Yan ainda estava no nível 156. No entanto, todos sabiam que era porque ele ainda estava no modo offline. Então, eles estavam todos os dias adivinhando qual seria seu nível atualizado. Com a velocidade de nivelamento de um ladrão, definitivamente não poderia superar a de um mago. Isso ficou evidente das tabelas de classificação. O jogador número 1 era Tang Yao no nível 206, 92%. Enquanto isso, o ladrão de nível mais alto era Sun no nível 201, 32%. A velocidade de nivelamento de Sun já era surpreendente para um ladrão, mas ele ainda estava 5 níveis atrás de Tang Yao. Quanto mais alto o nível, mais significativa é essa lacuna.
Era preciso saber que Tang Yao estava no nível 206 há quase 2 meses. Mas ainda não havia subido de nível. Se você fosse comparar o tempo, então Tang Yao estava pelo menos 5 meses à frente de Sun. Levando todas as informações disponíveis para eles em consideração, a base de jogadores estimou que já seria um milagre desafiador se Ni Yan estivesse no nível 185 agora. Mal sabiam eles que ele já estava no nível 193. A base de jogadores concluiu que o mais alto que Ni Yan poderia ir antes de seu duelo com Plant era o nível 195. Enquanto isso, Plant deveria ser capaz de atingir pelo menos o nível 205. Em um duelo 1 contra 1, uma diferença de 10 níveis era prejudicial. Sem mencionar que o nível 200 era um divisor de águas. A diferença seria simplesmente muito grande. Em termos de equipamento, embora as Kickers United tenha mobilizado todos para ajudar Ni Yan, não se podia esquecer que Plant era o presidente do Conselho das Trevas e o líder da guilda Fallen Angel. Seu equipamento era o melhor de todo o submundo. Ele também tinha toda a Fallen Angel atrás dele. Ele não perderia necessariamente para as Kickers United. Derrotar Plant em 5 meses? Que piada. Muitos jogadores sentiram que Ni Yan estava em cima da sua cabeça. Em toda a facção justa, os únicos que tinham fé nele eram os membros das Kickers United. A discussão no mundo exterior não incomodou Ni Yan nem um pouco. Ele mergulhou totalmente no nivelamento, apenas checando os fóruns esporadicamente. Lendo os comentários zombeteiros e pessimistas nos fóruns, ele os dispensou com uma risada. Se eles soubessem que ele já estava no nível 193, eles mudariam de ideia bem rápido. Não importava o que as pessoas previssem. Os resultados eram tudo o que importava. Ni Yan vagou por este deserto árido da morte. Durante o último mês e meio, além daquela estranha torre piramidal, ele não descobriu mais nada. Parecia que aquele lugar era seu destino. No entanto, derrotar aqueles 60 chefes superpoderosos seria incrivelmente difícil. Uma risada diabólica cortou o ar. O rosto de Ni Yan se iluminou de alegria. Um rei demônio das trevas. Ni Yan finalmente encontrou outro rei demônio das trevas. Ele correu em direção à origem do som. Em pouco tempo, uma silhueta imponente apareceu em sua visão. Liu Gold e o dragão de olhos violetas avançaram em direção do rei demônio das trevas. Esses dois alcançaram o nível 200, o que melhorou muito seus status, especialmente Liu Gold com sua defesa triplicando. Ni Yan não precisava mais gastar tanto esforço para matar um rei demônio das sombras. O dragão do eclipse divino se dividiu em 5. Depois de ativar Enrage, eles começaram um ataque feroz ao rei demônio das sombras. Uma série de valores de dano absurdamente altos flutuou acima da cabeça do rei demônio das trevas. Seus gritos tristes ecoaram pelo ar. Depois de reduzir a vida do rei demônio das trevas por aproximadamente meia hora, Ni Yan correu para terminar com um Hell Execution. Ni Yan adivinhou que, ao atingir o nível 200, ele não precisaria mais da pedra do rei demônio para derrotar um rei demônio das trevas. A essa altura, ele estaria forte o suficiente para cuidar de tudo sozinho. Ni Yan estimou que alcançaria o nível 200 se ficasse aqui por 4 meses. Isso já superou em muito suas expectativas originais. Aproximando-se dos restos mortais do rei demônio das trevas, o coração de Ni Yan bateu ferozmente. Outro fragmento de cristal viridiano. Quando Ni Yan pegou o fragmento de cristal, suas mãos não pararam de tremer de emoção. Lenda, uma lenda, posso finalmente me tornar uma lenda. Ni Yan finalmente cumpriu todos os requisitos para avançar para a lenda. Quando Ni Yan guardou a divindade quebrada em sua bolsa, uma notificação apareceu. Você cumpriu todos os requisitos para se tornar uma lenda. Procure o arcanjo Talod. Ele o ajudará a completar seu avanço. O coração de Ni Yan estremeceu. Acontece que você tinha que visitar o arcanjo Talod para completar seu avanço. Fazia sentido. Apenas um NPC desse nível poderia ajudar um jogador a ascender ao reino lendário. Ni Yan poderia finalmente se tornar uma lenda. Realmente não foi fácil. A jornada necessária para chegar aqui foi muito mais difícil do que se tornar um dançarino das sombras. Era uma pena que ele não pudesse avançar imediatamente, ou então sua velocidade de nivelamento no inferno aumentaria consideravelmente. Ni Yan de repente teve uma ideia. Antes que o portal se abrisse, ele definitivamente tinha que completar esta missão. Então, quanto ele se tornar uma lenda, ele não teria que se preocupar em encontrar outro lugar para nivelar. Depois de colocar todos os itens necessários para avançar para a lenda em um canto de sua bolsa, Ni Yan continuou a procurar os restos mortais do Rei Demônio das Trevas e encontrou outro fragmento do selo do Rei Demônio. Agora ele tinha um total de 4 fragmentos. 2 longe da conclusão. Dada a taxa de drop desses fragmentos, não seria muito difícil coletar o resto. Ni Yan já podia imaginar seu retorno glorioso.